Que bom que você veio. Fala para o irmão que está do lado, que bom que você veio. Que bom que você está aqui para ouvir esta mensagem. Que você saia daqui, não como entrou, mas cheio do poder do Espírito Santo. Eu queria convidar então você que está em casa, junto conosco, você que está aqui na igreja, que abramos então a palavra do Senhor lá em Josué capítulo 1, versículos de 6 a 9. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Queria que você acompanhasse então essa leitura e que juntos alcancemos a perfeita sabedoria e entendimento do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Josué capítulo 1, versículos de 6 a 9. O tema é vivendo no tempo da conquista. A IPI de Dourados tem conquistado muitas bênçãos. E aí quando conquistamos as bênçãos, o Senhor diz para nós: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E você veio. Você veio aqui ouvir desta mensagem. A palavra do Senhor diz para nós que nós devemos ser fortes e corajosos, porque tu farás este povo herdar a terra. Que povo é esse? Olha só, povo que vai herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? O que Deus mandou? Vamos ler juntos? Não, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, por onde quer. Vamos falar bem bonito de novo, porque esse último aqui é o fechamento. Está dizendo assim, ó, fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, não temas, te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o nosso Deus, é conosco, por onde quer que andemos. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque o Senhor é comigo. O Senhor tem sido com esta igreja, com os pastores dela, diáconos, presbíteros, jovens, crianças. O Senhor tem soprado do teu Espírito neste lugar. Como é bom, Pai, ver o teu povo sendo liberto, sendo transformado. E nesta hora nós pedimos, Pai, que o Senhor faça com que a tua igreja avance. Avance, Pai, com um espírito de sabedoria, um espírito, Senhor, de amor, um espírito de compreensão da tua palavra. Que nesta hora o Senhor possa levar, Senhor, esta mensagem de salvação ao coração que entrou aqui. Coração talvez triste, coração com dúvida. Eu não sei, Pai. Eu só sou o teu instrumento aqui. Usa-me e faça o teu servo falar, Senhor, da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Nesse pequeno trecho da Bíblia, do livro de Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 7 a 9, a palavra hebraica traduzida como forte, tem uma conotação de braço forte. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu vejo esse texto, a palavra hebraica traduzida como corajoso, tem uma conotação de pernas firmes. O contrário de pernas firmes são pernas trêmulas, típico dos medrosos. E Deus, igreja, não gosta de homens medrosos e nem covardes no reino de Deus. Se eu dissesse para você o nome de Daniel, quais as coisas passariam pela sua mente imediatamente? Possivelmente Daniel na cova dos leões. Ele desafiou aqui
aquele rei dizendo: olha, nós não iremos comer as iguarias. Será que você tem colocado o seu coração lá no mundo e comido das iguarias, ou você tem jejuado? Quando você tem esse texto de Daniel, se eu dissesse aqui o nome de Noé, desbravador, Deus deu uma promessa para Noé, no que você pensaria nesse primeiro momento, muito provável você pensaria na arca de Noé. Semelhantemente, se eu dissesse o nome de Josué, como está sendo colocado aqui, você coçaria a cabeça por alguns minutos e lembraria: Josué lutando em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Mas depois de um minuto, você talvez dissesse: ah, é verdade, pastor. Josué nas muralhas de Jericó. Quando pensamos em Josué, esse evento histórico, é que vem à nossa mente a preparação de Josué. Como que ele foi preparado? Com quem ele caminhou? Ele caminhou com Moisés. Quem era Josué? Começaremos aqui falando do nascimento de Josué, para explicar então, vou tomar algum tempo dos irmãos nessa introdução, para explicar bem o contexto histórico do nascimento desse homem. Quem era ele? Qual era o propósito? E se encontra registrado no livro de Josué a história dele? Não. Josué nasceu no Egito, sob o governo de Faraó. O nome, segundo Números capítulo 13:8, era Oséias, que significa salvação. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro que Josué estava cativo. Ele era escravo. E quando eu olho para esse texto, eu me deparo com homens e mulheres, jovens, crianças, cativas também, escravo. Qual era o sonho de Josué? Num dado momento, Moisés mudou o seu nome para Yeshua, que significa Yahvé é a salvação. Quem crê que Jesus aqui salva, cura e liberta? O nome traduzido para português como Jesus é o mesmo nome hebraico, Yeshua, do Novo Testamento, que é traduzido como Jesus. E em relação à sua criação do Egito, pense apenas como deve ter sido difícil nascer e crescer numa terra sendo escravo. Eu fui assim. Eu cresci e nasci numa terra de escravidão. Aos 12 anos, me deparei com as drogas e virei escravo da droga. Aos 23 anos, a minha história já estava aniquilada. Mas alguém falou do amor de Deus para mim, me apresentou Jesus e tirou as correntes de mim. E aí a palavra de Deus diz então para mim e para você, que mesmo que você venha passar por problemas e dificuldade na sua família, na sua caminhada, Deus então está declarando para nós nesta noite que nós devemos ser fortes e corajosos. Nós devemos ser fortes e corajosos, ser forte e corajoso, porque tu farás o teu povo herdar a terra, que sob juramento prometi para quem? Para os seus pais. E aí eu queria dizer para vocês, que Deus tinha prometido isso, antes de eu nascer, que eu seria a bênção no ministério, no reino de Deus. Josué comissionado pelo Senhor a conduzir Israel a usufruir da promessa divina feita aos seus antepassados. Você pode imaginar que se não existisse um pastor Edson, um desbravador, junto com esses pastores que está aqui, porque ele é um visionário, né? Ele é um Josué. Vai lá, pega o povo, vamos junto. Em que momento que ele ficou com medo? Definitivamente, ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil. Ser pastor não é fácil, ser missionário não é fácil, ser pai e mãe não é fácil, ser filho não é fácil.
Definitivamente ser escolhido do Senhor também não é fácil. Desfrutar das bênçãos do Senhor e se deleitar na certeza das promessas não implica necessariamente uma vida de passividade. De vez em quando eu vou lá na igreja. Quando der eu vou. Deus não gosta de voluntário na obra dele. Ele gosta de homens e mulheres dispostos a fazer parte do reino. Sim, Deus é fiel para cumprir a palavra que cumpre, e nós temos cumprido a nossa? Qual é a promessa que eu fiz há 26 anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério, aonde não tinha ninguém da minha família que era evangélico, minha mãe não era diaconisa, meu pai não era pastor, não tinha ninguém da minha família, nasci dentro de uma família de outras religiosidades. E quando eu fui chamado, escolhido, o Senhor disse: eu tenho propósitos sobre a sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, que diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. E aí eu te faço uma pergunta: o desafio de você ser forte e corajoso é de contagiar aquele jovem na faculdade, é de contagiar o seu vizinho. Mas tem aqueles que não são fortes e corajosos, são aqueles que querem nos desanimar na caminhada. O desânimo é contagioso. Sabe aquele, eu vou dar um exemplo para vocês. Entramos no metrô em São Paulo, de manhã, sentei no banco, 5h30, 6h, e fiz assim você não vai fazer isso aqui agora, né? Mas ele... Isso contagia? Você faz isso, daqui a pouco está todo mundo abrindo a boca. A mesma coisa é aquele que contagia o outro com coisas ruins. Foi por causa dele que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Qual é o inimigo que você tem enfrentado? E você desanimou, abandonou a sua família, abandonou o reino de Deus, esqueceu de servir ao Senhor. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, ninguém se restaura. Sem ânimo, ninguém restaura o casamento. Sem ânimo, não se evangeliza, nem se experimenta um avivamento na igreja. E a palavra de Deus então diz para nós que nós devemos ser fortes e corajosos. Podemos ter uma visão que não sairemos do lugar. Quem crê que servir a Deus nós corremos riscos? Quem confia sai da batalha. Quem crê no Senhor vence Golias da vida. Josué ganhou tremendas batalhas e não temeu. Ele confiou no Senhor da vitória. Então eu queria deixar agora 3 pontos para nós. Vivendo num tempo de conquista, nós precisamos ser obedientes. Será que nós somos um povo obediente a Deus? Ele está dizendo que nós devemos ser fortes e corajosos. Esse povo douradense é um povo forte e corajoso. Obrigado, irmã, glória a Deus. Se somos um povo forte e corajosos, Deus está dizendo para nós que nós devemos também ser obedientes ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos obedecer o papai e a mamãe para que os nossos dias o quê? Sejam prósperos nesta terra. Para ser forte e corajoso é preciso ser obediente. A missão inicia com Moisés. A parte que ficou a cargo de Josué era fácil. Por isso ele precisava ser forte e corajoso. Então Deus vai lá e diz para ele: sabe por que você tem que ser forte e corajoso? Porque você está com medo. Você está com medo de avançar. Você está com medo de sair da onde você está e avançar para as missões. Você está com medo de sair da sua zona de conforto. Você tem procrastinado o reino de Deus. Tá bom aqui como está. O desânimo nos impede de cruzar o nosso Jordão. Há pessoas que são desanimadoras por causa própria. A mulher hemorrágica estava anêmica, quantos anos? 12 anos.
Quando Jesus curou ela, Jesus vai lá e diz para ela assim: olha, tem de bom ânimo. Por que ele foi falar isso para ela? Porque ela tinha fama de ser uma mulher desanimada. Agora ela tinha que adotar outro estilo de vida. Sabe a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim. Alguém já ouviu falar da síndrome da Gabriela? Eu sou assim e vou morrer assim. Você não pode pensar dessa maneira. Você tem que dizer: olha, Deus pode todas as coisas. E há pessoas que precisam ser curadas desse desânimo. Precisam ser curadas, mas tem que ser obediente ao Senhor. Ouvir a voz de Deus. O paralítico de Cafarnaum, além de deficiente, era desanimado. E chegaram 4 amigos e disseram para ele: olha, vamos te levar até Jesus. E ele disse: eu quero ficar aqui na cama. E os amigos disseram: nós vamos te levar. E quando ele chegou lá, tinha aquela multidão. E ele disse: ó, não falei que ia ter bastante gente aqui? Me leva para casa de novo. O que os amigos fizeram? Subiram com um amigo e desceram com ele por cima da casa. Queria dizer para você que as ações precisam ser cultivadas no coração. Você ama a obra de Deus? Você lembra do homem rico que falou para Jesus como ele herdaria o reino de Deus? O reino dos céus? Jesus disse para ele que ele deveria fazer o que, igreja? Vende tudo e dê aos pobres. Não sei quem conhece aqui a missão internacional que se chama Perspectiva Missionária. Eu fiz esse curso durante 6 meses. E durante o final do curso, tem agências missionárias, pastor. Dentro da igreja, eles fazem agência missionária para quem quer ir para as missões. E aí tem ali as pessoas que queriam ir. E o pastor perguntou para ele assim: você está disposto a ir então, irmão, para a janela 10:40? Ele disse: tô. Eu deixei meus apartamentos tudo alugado, vendi meu carro e eu vou. E aquele pastor disse: você não está preparado para a missão. Porque ir para a missão é você deixar tudo e ir pela fé. Porque é fácil eu ir para a missão, deu vontade de comer um churrasco, eu paro na churrascaria e como churrasco, porque eu tenho dinheiro. A IPI de Dourados está completando 60, vai completar, né, pastor? 60 anos, e a IPI do Brasil 120 anos. Quando eu cheguei nesta igreja, eu fiquei apaixonado, disse: quero fazer parte desse povo, porque é um povo corajoso e forte. O povo que eu sigo não é um povo forte e corajoso. Eles deram início e precisaram avançar. A família Freire que deu início a esse trabalho aqui. Lá da onde eu sou pastor, em Guararema, tem família Freire também, pastor. São fortes e corajosos, deram início numa casinha. Eles dizem que o pastor ia lá de ano em ano para dar ceia para eles. Hoje nós temos aqui quantos pastores à nossa disposição? Vamos avançar. Da missão da igreja, a parte que ficou ao nosso cargo também nessa noite, é extremamente difícil. Amar a Deus. Amar e cuidar das famílias da igreja. Amar ao próximo. Amar e zelar pela fé. Curar as ovelhas das feridas. Você vê uma pessoa caída, dá a mão, levanta ela. Evangelizar o mundo não é fácil. Para que o cristão seja forte e corajoso, ele precisa da sua ajuda. Não foi fácil para Josué levar o povo ao cumprimento da palavra. Toda vez que o povo de Deus foi fraco, covarde, eles se desviaram da vontade de Deus. Tem muita gente desviada, desigrejada, que a gente precisa ir buscar porque ele está fraco na fé. Temos que ser fortes e corajosos ao ponto de ir lá levar a mensagem das boas novas para ele novamente. Devemos tirar dentro do nosso coração as tradições humanas, legalismos religiosos, manias e tradições. Falta de conhecimento da palavra. Eu nunca vi vender tanta Bíblia.
Mas um povo tão esquecido da palavra. Deus também disse para Josué que ele deveria não se desviar nem para a direita e nem para... Qual lado que você está? Moisés te ordenou: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, como diz o salmista primeiro. Força, igreja, coragem. Josué deve ser forte e corajoso ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme toda a lei. O servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se tiver alicerçado. De manhã aqui, eu contei um testemunho que com 5 anos, eu tenho 30 anos de casado, 20 anos de ministério. Nós descobrimos no 5º ano de casado que nós não íamos ser pai, eu e minha esposa. E ficamos muito tristes. E um médico, Dr. Kim, presbítero da igreja presbiteriana coreana, nos ajudou. Kim disse: pastor Anilson, vou te ajudar. Vamos orar. Vou no Muro das Lamentações, vou colocar seu nome lá. E eu disse: presbítero Kim, médico disse que não tem jeito. Ele disse: cadê os exames? E ele disse: realmente, pastor Anilson está fraquinho, não tem esperma. Mas vai dar certo, vai conseguir. E ele nos ajudou. A nossa filha, Maria Ana e Maria Eduarda e Sofia, eram 3. A minha esposa ficou grávida de trigêmeas. Talvez você entrou aqui hoje desanimado e desanimada, dizendo: o meu sonho acabou. Só que depois de 7 meses que a minha esposa estava grávida, rompeu a bolsa. E aí descobrimos que só tinha Mariana e Maria Eduarda, eram 2. Não eram univitelinas, placentas diferentes. Ficaram internadas durante 3 meses. E depois de 2 meses o Senhor veio buscar a Maria Eduarda. Lá em Jó 21, 21 diz o quê? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou falando da minha filha, que o Senhor veio buscar. Aquilo foi muito difícil, mas o Senhor disse: você pediu quantos filhos para mim, meu servo? Eu disse 1, ele disse: eu te dei 2, uma é minha. A outra, depois de 3 meses, não ficou, não conseguiu ficar, crendo nas promessas do Senhor. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, o Senhor disse que faria o que conosco? Seríamos abençoados. Se você entrou hoje aqui, irmão, com um desejo no seu coração, Deus vai te abençoar. Por meio do conhecimento da divulgação das Escrituras, é que eu continuo servo de Deus, confiando na promessa. Não cesse de falar deste livro da lei, como diz. Não cesse de falar, meditar nele. Quanto que ele diz? Dia e noite. Como que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela. Ó, aí a lei de novo aqui ele falando. Você precisa estar na lei do Senhor. Deus nos responde as principais perguntas da caminhada. Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que que Deus tirou minha filha? Por que que eu perdi meu emprego? Por que meu marido foi embora? Por que que meu filho está preso? Não é por quê, é para quê. Terceiro e último, meu irmão, ele diz então para nós, terceira vez. Qual é a terceira palavra que ele diz para Josué? Ser forte e corajoso. Precisamos tomar posse das promessas. Eu tomei posse da minha promessa. Disseram que eu não ia poder ser pai. Mas eu recebi aquela maldição para a minha vida? Não. Eu orei, como a Momô diz hoje no carro para nós. Ela disse: nós fizemos até campanha, né, pai?
Tem campanha aqui na igreja de oração. É de terça-feira, pastor? Você quer a bênção, mas você não vem na campanha. Você quer a bênção, mas você não quer trabalhar na obra de Deus. Precisamos tomar posse das promessas. Eu lhe pergunto nesta noite: você quer receber a bênção de Deus? Ser forte e corajoso, irmão. Você está com medo? Porque nós temos medo. Eu fiquei com medo quando eu cheguei no hospital, que eu vi a minha filha. Eu disse: e agora? O que eu faço? O gigante estava diante de mim. Você tem dúvida que Deus te ama? Qual foi a canção que nós cantamos aqui? Bem lindo, né? Bem forte. Nós cantamos uma mensagem maravilhosa que diz assim: a tua promessa sempre estará de pé. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. A promessa que Deus tem para você ainda está de pé. O seu sonho pode ter morrido, mas Deus está falando: não deixe de sonhar, porque é minha promessa. Descobrimos que nós íamos ter que nós não podíamos ter filhos com 5 anos de casado. Demorou 15 anos para vir a Mariana e a Maria Eduarda. É muito tempo? Talvez você esteja dizendo assim: mas quanto tempo nós vamos ter que acabar esse templo aqui? Nós não sabemos, é o tempo de Deus. Você tem possuído lutas à noite sem dormir, com síndrome de burnout, porque você tem trabalhado muito? Você se sente inferior às pessoas à sua volta, possui dificuldades para lidar com as rejeições, sofre muito por sentir o peso sobre a sua vida, porque você acha que as pessoas não te amam, não te valorizam. Você possui dificuldade para se relacionar com as pessoas. Por fim, o Senhor disse a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Demorei 18 horas para chegar aqui. Saí de São Paulo às 18, ia ter que chegar às 7. Cheguei a meio-dia aqui. Eu pensei que estava dando volta nas muralhas de Jericó. O rapaz do ônibus se perdeu e ele começou a dar volta. Chegou uma hora que eu falei: eu estou passando mal, falei para ele. Ele disse: estou perdido. Falei: meu Deus, se você está perdido, imagine eu que eu nunca fui para Dourados. Além disso, a Bíblia afirma para nós, revela claramente o motivo pelo qual estamos aqui nesta noite. Fiel é Deus para cumprir as promessas dEle. E eu queria te fazer um desafio: tomar posse das promessas do Senhor. E para isso você tem que tomar uma decisão, porque eu já tomei a minha. Quando o pastor me convidou para estar aqui, eu poderia ter dito: não vou para Dourados, é muito longe. Não é, pastor? Mas eu tomei a decisão de vir. Você tem sido um homem e uma mulher que, quando Deus ordena, você é obediente? Ele não apenas diz: seja forte e corajoso, mas também diz: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Você está com medo? Eu tive medo de vir para Jesus, sabia? Tive medo de vir para a igreja. 23 anos no mundo. Quando a minha esposa me convidou para eu vir na igreja, eu sentei no último banco assim, ó. Encostava na parede. Ela me colocou lá no cantinho e disse: ó, fica aí. Quando o pastor começou a pregar, eu disse: onde é o banheiro? Não dava para sair, né? Não dava para sair. Eu falei: meu Deus. Ela falou: segura aí. E no final do culto, o pastor fez o apelo, eu não vim.
E ele disse então para os irmãos: vamos cantar, nós vamos já cantar essa música aí, tá? Mas ele pediu que nós cantássemos uma música assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. E ele pediu para o louvor vir cantar essa música. E quando ele começou a cantar, o Espírito Santo de Deus me visitou. Porque eu estava saindo de uma fase muito difícil da minha vida, que não dá para falar nesse sermão, pode ser em outro. Mas Deus disse para mim: vem que eu sou contigo. Vem, eu te ordeno, crente, ser forte e corajoso. Abandona o medo. Se você tem algum problema, está com problema na família, relacionamento, tem problema lá com o filho, drogado, dependência, vem, nós vamos cantar uma música, eu vou orar por você. Pode vir, não tenha medo. Eu fiquei com medo. E quando eu vim, que o pastor colocou a mão em mim, que ele começou a orar comigo, eu caí no chão e comecei a chorar. Foi um choro que eu soluçava e eu não conseguia parar, porque depois daquele dia eu fui liberto de tudo que eu fazia. Você tem que tomar posse dessa bênção. Você está com medo, você tem medo, você vem na igreja como visitante. No céu ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vamos cantar uma canção agora. Enquanto a gente canta, você pode vir. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Deus. Talvez o sonho desta família que entrou aqui hoje foi destruído. O sonho do filho, da esposa. Declare, igreja, em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Vem, pode vir. Perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Passeia, Pai. Perdeu a visão. Não desista, igreja. Não desista, não pare de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Oh, glória. Não pare de adorar. É verdade, Senhor. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando. Restaura, Pai. Restaura este casamento que está destruído no nome de Jesus. A tua visão. Receba. Recebe a Cura, Pai. Em nome de Jesus. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Louvado seja Deus. Declare. Recebe a cura. Passeia no meio da tua igreja e vai curando, oh Pai. Em nome de Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Obrigado. Obrigado, Pai, porque famílias estão se rendendo aos teus pés aqui. Famílias vieram dizer aqui quanto o Senhor tem sido bom para eles. Oh Pai, aquele sonho que foi cancelado, que foi desfeito por palavras, nós não aceitamos e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Abençoa, Pai, esta mãe que veio aqui agora, precisando, Pai, de uma resposta para o filho que está longe de Deus. Essa mãe estava desamparada, triste, mas ela vai receber esta promessa, porque ela pede no teu altar. Aquele filho que tem dependência, aquele casal que está com problema, desemprego, abre porta.
Oh Pai, abençoa a vida, Senhor, de cada um. Você que não veio ainda, que não entregou sua vida para Jesus, que você possa tomar essa decisão agora no nome de Jesus. Escreve, Pai, o nome deste irmão no livro da vida, como o Senhor fez com o meu nome. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela vida de cada família que está aqui. Que saiamos daqui, Pai, com a certeza que o Senhor pode todas as coisas. Oh Deus, obrigado, Pai, porque quando eu pedi, o Senhor me deu. Eu pedi filhos e filhas, o Senhor me deu. Se tem alguém aqui, Pai, pedindo socorro para Ti, o Senhor é fiel para cumprir. Abençoa, Pai, esse povo aos Teus pés. Rendido estamos, Pai, diante do Teu altar. É o que nós Te agradecemos por cada um deles, no nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém?